Salve, nobres estudantes e curiosos! Meu nome é Paulo Sérgio, eu sou formado em Ciência da Computação, sou um apreciador de artes, e adoro história. Hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre um assunto muito importante, principalmente para nós brasileiros. A gente vai conversar sobre a escravidão no Brasil. Antes de tudo, eu gostaria de contextualizar vocês em que momento da história esses escravos eram capturados no território africano. A gente tem que ter em mente que a África, um continente muito grande, ela era formada por reinos. Esses reinos eles eram formados por tribos, e essas tribos elas eram rivais uma das outras. Então eram constantes a existência de batalhas entre essas tribos. A tribo dominante geralmente escravizava a tribo dominada, ou seja, numa batalha quem perdia era escravizado. E Portugal, ele percebendo isso, ele viu aí uma oportunidade de conseguir mão de obra barata, Então, através do escambo, os portugueses faziam negociação com as tribos vencedoras, e por meio de troca de pólvora, de armas de fogo, farinha, tabaco, coisas que não existiam lá, os portugueses trocavam por esses escravos e traziam para o Brasil. Como é que vinham para cá? Eles eram acorrentados desde então, mas também tinham, além dessa forma de captura, os portugueses também faziam emboscadas. Não só negociavam com tribos vencedoras, pegando os escravos que lá já existiam, mas eles também faziam emboscadas e capturavam elementos dentro de suas tribos. Eles eram acorrentados, levados à praia, e ficavam à espera das embarcações, que eram chamados de navios negreiros. A gente tem aí, antes deles embarcarem, eles eram batizados. Existia um padre, que ficava lá e batizava esses escravos, esses seres humanos, porque até então não eram ainda os escravos como a gente conhecia, mas eles eram batizados com um nome, que eles eram tidos como pagãos, então eles eram batizados, recebiam um nome português, e eles eram encaminhados por navios que eram a via de transporte para cá, para o Brasil. Aí você pergunta, como é que os católicos da época eles endossavam esse ato tão desumano, Se a gente for na Bíblia, a gente vai ver que existe uma história de Noé, onde ele amaldiçoa o neto dele, o filho de Canaã, O nome do neto dele era Cã. Então, ele amaldiçoou esse filho a ser servo dos servos. Então, a igreja, na época, ela se baseava nessa história para justificar o apoio dela à escravidão. Então, supunha-se que os negros, as pessoas de pele escura, eram todas descendentes de Cã. Então, eles nasceram para ser escravos de fato. Isso era o que eles usavam na época para justificar a atitude deles. Então, quando eles embarcavam nesses navios, como é que eles vinham para cá? A gente tinha um tempo aí de viagem em torno de 30 a 60 dias, dependia do lugar para onde eles estavam indo. Geralmente eles vinham para Recife, que era o local mais perto da África, e essa viagem ela durava em torno de 35 dias. Tinha Salvador, que girava em torno de 40 dias, e para o Rio de Janeiro eram quase 60 dias para que esses navios chegassem lá com a carga de escravos. Estima-se que em 3 séculos o Brasil importou cerca de 4,8 milhões de seres humanos da África para cá. Existem estudos aí comprovados de que o Brasil foi o maior importador de escravos em toda a história da humanidade. Os escravos da África vieram muitos para cá. Estima-se que era em torno de 12 milhões saíram da África. Desses 12 milhões que vieram povoar o Novo Mundo, 4,8 milhões vieram para o Brasil. Então a gente tem aí quase mais do que um terço dessa população
adentrando no nosso país. As condições dessas embarcações eram as mais precárias possíveis, né? Eles eram mal alimentados, dormiam mal, não tinha higiene nenhuma. Eles viajavam nos porões desses navios, tá? Porque não tinha espaço suficiente. Era cerca de 300 a 500 escravos por viagem, tá? E, claro, o dono do navio, o comerciante, ele queria trazer o número máximo de escravos possível para ele ter lucro, considerando que, durante a viagem, cerca de 1/3 dos escravos trazidos, eles morriam. Né? Morriam por quê? Porque era tão precária as condições do navio que era evidente que eles morriam. Né? Eles vinham amontoados uns aos outros, tá? No porão, um porão que não tinha circulação de ar, era escuro. Esse porão era dividido em níveis, onde eles viajavam curvados, que é para caber mais gente, e era um do lado do outro. Tem algumas figuras na internet que ilustram bem isso, vocês podem procurar lá depois. E aí a gente pode esperar o pior de tudo, né? Várias doenças se proliferavam ali dentro, né? Os mortos, não havia consideração nenhuma, o negro era tratado como realmente um animal. Então, os que morriam eram jogados ao mar sem consideração nenhuma, e se a gente levar em conta que na África eles dão muita importância aos rituais fúnebres, né? Então você está viajando nessas condições, perder um ente querido e ver ele jogado ao mar sem nenhum ritual, isso aí é bem devastador para qualquer família. Então eles tinham uma alimentação por dia, né? Essa alimentação geralmente era feijão, arroz, farinha e carne seca. Né? A carne seca, claro, porque não era tão perecível, ela demorava mais. Então, como não existia refrigeração, essa carne era suficiente para vir durante toda a viagem sem apodrecer. Então eles comiam carne seca com esses outros grãos, né? Essa era a nutrição deles. Muitos deles padeciam de escorbuto, porque era falta de vitamina, né? Porque era uma refeição precária de nutrientes e eles padeciam de falta de vitamina. Né? Uma das doenças que causava o maior número de mortes era a diarreia. Né? Muitos deles tinham dor de barriga, claro, pelas condições de higiene, as bactérias ali se proliferavam. Provavelmente eles não bebiam água potável, provavelmente não, certeza eles não tinham água potável para beber ali. E aí era criança misturada com velho, com adulto, mulher, homem, enfim, era um caos. Né? Há alguns escritores, né? A gente pode falar de Thomas Skidmore. Ele relata que Duarte Pacheco, né, que era um navegante português, ele mostrou numa de suas falas um conteúdo racista desde aquela época. Né? Esse senhor, esse Duarte Pacheco, ele se referia, né, aos africanos como gente com cara de cão, dentes de cão, sátiros, selvagens e canibais. Ou seja, isso é uma descrição bem maligna, né? Bem maldosa com relação a um irmão humano. Esses escravos, quando eles vinham da África, eles vinham de diferentes origens. Tá? A África, como eu falei, ela era dividida em reinos. Esses reinos, cada um deles tinha uma especialidade. Né? Existiam reinos onde o trabalho padrão era mineração, então eles eram experts em mineração. Existiam outros reinos onde eles sabiam tudo sobre agricultura. Existiam outros reinos onde eles sabiam tudo sobre artes manuais, marcenaria, carpintaria, né? A mesma coisa. Trabalhavam com ferro, né? A serralharia. Então, quando eles vinham para o Brasil, eles tinham essa origem, era importante para saber o destino de cada um. A gente vai ver mais na frente como é que isso funciona na prática. Então, o que acontecia? Eles embarcavam nesses navios, se vinham para Recife, né, provenientes de Luanda, que era um porto que mais trazia escravos para Recife.
eles gastavam 35 dias, em média, para chegar aqui na cidade da gente, no porto, né? E quando eles chegavam aqui, o que é que acontecia, né? Primeiro, esses traficantes, eles se dirigiam às alfândegas, porque era taxada essa importação de mão de obra, tá? Porque eles tinham que pagar? Porque isso era um comércio que era do interesse da coroa. A coroa lucrou muito, a coroa portuguesa, ela ganhou muito dinheiro com a importação dessa mão de obra, né? Então lucrava tanto o comerciante que trazia, como a coroa, porque ela cobrava impostos dessa mão de obra que chegava, desses seres humanos, a partir de 3 anos de idade. Tá? Então, a partir de 3 anos, ele tinha que pagar uma taxa, eles eram taxados, e quando o comerciante vendia esse escravo para um senhor de engenho, ele também pagava um imposto dessa venda para a coroa portuguesa. Uma vez passada pela alfândega, né, pagamentos ajustados, esses escravos eram levados para um local chamado lazaretos. Os lazaretos, eu acredito que vem da palavra Lázaro, né, do nome Lázaro da Bíblia. Então os lazaretos eram locais onde as pessoas que vinham por via naval, né, e desembarcavam no porto, essas pessoas elas tinham que ficar em quarentena para prevenir doenças. Então esses escravos ficavam lá em quarentena. Os mais magros, né, ou seja, antes tem uma curiosidade com relação à alimentação durante a viagem de vinda, né? Os escravos, no início da viagem, nos primeiros dias, eles não eram bem alimentados. Eles tinham uma alimentação mais precária. Por quê? Porque era interessante que eles ficassem com fome, sem forças, para evitar rebelião dentro do navio. Tá? Então, voltando às casas de engorda, né, os escravos que chegavam aqui bem desnutridos, eles eram levados para esse tipo de casa de engorda para serem alimentados, e uma vez já recuperados, eles eram vendidos mais caro, claro, porque tudo era avaliado durante a venda. Então era interessante para o comerciante lucrar mais. Tem um fato interessante que me deixou muito chocado com relação a toda essa história, que foi que os escravos que chegavam mortos entre aspas, e eu vou dizer porquê, eles eram enviados para esses lazaretos, e o funcionário lá, ele era responsável por pegar esses corpos, jogar numa vala e enterrá-los num local específico. Lá na zona portuária do Rio de Janeiro, alguns anos atrás, foi encontrado uma senhora que tem uma casa lá. Ela foi fazer uma reforma, e durante essa reforma ela encontrou cerca de 50 mil corpos, ossos no caso, né, ossuários, de escravos entulhados, né? Eles estavam empilhados um em cima do outro dentro dessas valas na sala dela, né? E ela, em compaixão, né, ela transformou a casa. Ela não fez a reforma que ela queria, mas ela fez um museu, e existe esse museu lá até hoje, né? Esses ossos estão expostos, né? E ela diz que foi uma homenagem que ela teve que fazer a todas essas pessoas massacradas, né? Outra coisa interessante é que quando eles mandavam, os comerciantes mandavam essas pessoas mortas para serem enterradas. E aí eu vi um anúncio de jornal onde um comerciante desse lazareto, ele clama, né, ele suplica para que os comerciantes vejam, observem melhor esses corpos antes de mandar, porque esses corpos, muitos deles estavam ainda vivos. Eu achei isso um absurdo, fiquei muito chocado, mas é para a gente ter uma ideia de como era a vida desses seres humanos naquela época. Então, uma vez saídos dos lazaretos, né, passaram a quarentena, os que tinham que engordar, engordaram, eles eram vendidos em leilões, né? Como era essa venda? Essa venda acontecia em mercados, né? Eles analisavam os dentes, os que tinham canela grossa eram dispensados
entre aspas, eles eram mais baratos do que os de canela fina, porque acreditava-se que os que tinham a canela mais fina, eles eram mais resistentes ao trabalho pesado, tá? Então, o tratamento era péssimo, né? Essas pessoas não eram vistas como pessoas, né? Tanto que eles perdiam a identidade logo no batismo, ou seja, deixava toda a vida deles para trás. Muitos deles eram reis e rainhas que chegavam aqui, perdiam a majestade literalmente e iam ser um qualquer um, né? Perdiam o respeito e imagina o psicológico dessas pessoas naquela época. Então eles eram tratados como peças, né? Os senhores que os compravam chamavam de peça. Eu tenho uma peça, eu tenho duas peças. Os comerciantes também vendiam em lotes. Era um lote de 5, 10 peças que eram vendidas. Era um comércio muito lucrativo, né? A gente não pode deixar de considerar isso, né? O preço de um escravo naquela época, ele chegava a ser equivalente ao preço da compra de uma casa. Então era muito caro o escravo. Por isso, essa atividade comercial, ela demorou tanto tempo. Foram 3 séculos de atividade aqui dentro do Brasil, né? Desde o século XV, meados do século XV, até 1888. Então a gente tem aí, porque isso durou tanto tempo, né? Esse massacre, né? Mas foi por isso, porque a coroa apoiava e era muito lucrativo para os senhores de engenho. E além de ser a única forma de mão de obra disponível para que a produção do açúcar aqui tivesse sucesso, né? Uma outra coisa que me deixou muito chocado, tá, foi alguns anúncios de jornal, né? Então eles eram vendidos em mercados, né, através de leilões, mas eles também, uma vez já estabelecidos aqui nas fazendas, os fazendeiros às vezes se desfaziam desses escravos. E aí eu vou ler para vocês alguns anúncios que eu achei e que eu achei bem interessante, né? Vejam bem: um bonito mulato, alfaiate e bom copeiro, de 21 anos de idade. Quem o pretender, dirija-se à Rua da Consolação, número 38. Outro anúncio: crioulo fugido, 50 mil réis de alvíçaras, ou seja, de recompensa, né? Ainda fugido desde o dia 18 de outubro de 1854, o escravo crioulo de nome Fortunato, de 20 e tantos anos de idade, com falta de dente na frente, com pouca ou nenhuma barba, e aí ia descrevendo todas as características físicas do escravo, tá? Isso era bem comum que os escravos fugissem, né? E eles se espalhavam anúncios pela cidade, dando recompensa para quem os encontrasse, né? Existiam os capitães do mato, que eram escravos muitas vezes, né? Que conheciam muito bem a floresta, e esses caras eles ficavam encarregados de recapturar esses escravos e entregar para os donos. Outro anúncio: o abaixo-assinado oferece a quem quiser comprar uma escrava crioula nascida nesta província com idade de 35 anos, lavadeira, engomadeira, fiel para vender em tabuleiros. Vende-se por preço muito cômodo, porque ela não quer mais servir a este, que é a pessoa que está anunciando, que é o dono dela, né? O anunciante mora nesta cidade, na Rua da Estrela, 6º quarteirão, Teresina, no Piauí. Isso foi no dia 24 de agosto de 1872. E o nome do cara é Manuel Bento Alves, né? Outro anúncio: na Rua da Quitanda, número 20, essa é a chamada. Precisa-se de alugar um escravo para serviços de casa e dá-se-lhe de comer. Quem o tiver, dirija-se à mesma casa do endereço acima. Aqui é um anúncio de um leilão que vai ter, tá? Então hoje, terça-feira, 12 do corrente, às 10h30, às 10h30, na verdade eles escreviam 1/2, tá? 10h30 horas, leilão de uma porção de escravos de ambos os sexos, com e sem ofícios, moleques, negrinhas, pretos e velhos, e na mesma ocasião serão vendidos por conta de uma pessoa que se retira, ou seja, alguém está se mudando e está se desfazendo
dos bens, né? Os escravos são os seguintes: Ana, crioula com um filho de 7 meses e própria para a ama de leite. Ou seja, ele está fazendo a propaganda que ela tem leite, ela pode ainda, além de escrava, servir como ama de leite. Joaquim, pardo, é carpinteiro. Germano, de todo o serviço. Agnel, pardinho, pajem. Zacarias, crioulo, moleque. José, mina, de roça, ou seja, José é minerador e também sabe trabalhar na roça. O nome do anunciante é L.A. dos Santos, faz o leilão acima, hoje em seu armazém, na Rua do Ouvidor, número 117, às 10h30. Tá? Isso é uma chamada para um leilão. Outro anúncio: escrava, vende-se uma mulata de 38 anos com um filho de 3 anos, de cor clara, provavelmente filha de um estupro pelo seu senhor. E compra-se uma negrinha de 10 a 12 anos para tratar a rua Quitanda número 20. Ou seja, era realmente mercadoria, né? Eram tratados como coisas, não eram seres humanos. Tanto que acreditava-se na época que escravo não tinha alma, né? Isso talvez impulsionou muito esse tipo de tratamento desumano. Porque se não tinha alma, não era humano. Assim eles pensavam. Então, numa venda de um escravo, eram consideradas algumas características que podia aumentar ou diminuir o preço dessa peça, né, como eles chamavam. A idade, o sexo e a origem. Porque a origem interferia. Eu falei para vocês que tinha escravo que vinha de regiões da África, onde o trabalho era mais focado em cima da mineração. Outros eram comércio, né? Por isso que tinha escravos que vinham para o Brasil e aqui eles trabalhavam com comércio, ajudavam seus senhores na área comercial, não eram escravos de lavoura. Tá? Então, os mineradores, quando vinham para o Brasil, provavelmente eles eram destinados à região de Minas Gerais. Então, eles iam para Ouro Preto, que era uma região de Minas. Os escravos de agricultura vinham para Recife. Por quê? Porque nós tínhamos muita lavoura de cana-de-açúcar. Então eles eram úteis aqui. Era muito importante também, né? A gente podia, se tivéssemos um tempo maior, a gente iria explorar aqui a vida dessas pessoas nas fazendas, né? A rotina de trabalho deles, as condições de vida, os quilombos, né? Que eram os locais de refúgio. Quando eles fugiam das fazendas, eles se adentravam na floresta e achavam esses quilombos, se juntavam com outros fugitivos e faziam suas comunidades, né? Os quilombos eram comunidades onde eles podiam viver a vida deles da África, com todos os costumes que eles tinham direito. Bom, mas aí a gente não tem tempo, eu não vou adentrar nesse assunto, a gente vai ficar com outro vídeo, tá? Eu vou também falar sobre as leis abolicionistas da época, e aí a gente vai entender melhor. Nesta primeira parte, eu só queria mostrar para vocês essa captura, como eles eram capturados, como eles eram trazidos, como era essa viagem deles para o Brasil, né? As condições de viagem, quando eles adentravam nos portos brasileiros, o que acontecia, né? O que acontecia com eles. Então, eu vou ficando por aqui, tá? Eu gostaria de pedir que, se você gostou do vídeo, você dê o seu like, tá? E se você não se inscreveu ainda, você se inscreva, que é para receber as nossas notificações. Um grande abraço a todos. Até a próxima.